já não teve jeito. Eu precisei realmente parar. Tudo isso que eu passei, eu agradeço a Deus, de verdade. Eu não falo aqui por a gente estar no programa, porque se ele não tivesse acontecido, eu não estaria hoje aqui, aquilo tudo. Então eu comecei o processo de levantar, vamos dizer, do voo da Fênix. Nem sempre a gente escolhe parar, às vezes a vida nos obriga. Eu sou Jaqueline Ribeiro, estamos começando mais um Jaque Assim, espaço onde a gente tira os filtros e fala do que realmente importa. O tema de hoje é quando a vida te obriga a parar, recomeços que transformam. Mas antes eu quero agradecer a todos esses apoiadores que dão voz às histórias dessas mulheres maravilhosas. Hoje eu estou recebendo ela, que é dentista, estomatologista. Ela é casada com o Paulo, filha do Nilton e da Cristina. Ela adora compartilhar conhecimento e informação. Gosta de ficar em casa e adora leitura. Seja bem-vinda, Liliana. Obrigada. Que bom poder te receber, contar um pouco da sua história, dessa profissão incrível, dessa mulher incrível. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada pelo convite, vai ser uma honra participar desse programa e eu acho que vai tocar muitas pessoas. Mas, Liliana, eu queria conhecer quem que é essa mulher por trás das doenças da boca, por trás da odontologia. Quem é a Liliana? Bom, eu sou natural de Muriaé, apesar de ter morado muitos anos fora. Então, em 2003, eu mudei para Juiz de Fora. A partir de lá, fui para Nova Friburgo para cursar a UF, a Universidade Federal Fluminense Odontologia. De lá, parti para o Rio de Janeiro para fazer minha residência. E de lá, já engatei ao meu mestrado em Araçatuba, na Unesp. E fiquei, de 2003, 2004 até mais ou menos 2015 fora da cidade. Então, vinha na cidade esporadicamente. E aí, retornei e fui construindo, devagar aí o meu futuro. Digo que construindo, eu não construí totalmente. A gente está sempre em processo de construção, seja pessoal, seja profissional. E assim, eu sou apaixonada pela odontologia, apaixonada pela estomatologia. Muito, muito apaixonada também por educação, por divulgar informação. Eu sou uma entusiasta da educação, então isso me motiva muito. Aprender, conhecer, compartilhar, tudo isso. A minha vida ela é bem resumida nisso, porque é algo que eu acredito muito, é um propósito muito grande que eu tenho na minha vida. Liliana, e quando a gente fala de recomeços, a gente só recomeça quando a gente para. O que na sua vida te fez parar? Como que foi isso para você? Conta um pouquinho pra gente dessa história de pausa que às vezes a vida nos surpreende nos parando. É muito importante falar sobre esse tema, porque eu vou ser uma das pessoas que sempre vou levantar a bandeira sobre a saúde mental, sobre a depressão. Em 2021, por 2022, eu já estava muito sobrecarregada de trabalho e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, sabe, Jaqueline? Era o meu casamento, era o meu marido que ia mudar de cidade, eu numa posição de gestão que você, ali de líder, que você precisa estar sempre atento, e como professora também, então foi um acúmulo de funções. Então eu comecei a perceber que eu já não estava bem. Então isso foi 2021, quando chegou em 2022, já não teve jeito, eu precisei realmente parar. E foi muito difícil, porque você parar o seu trabalho que você ama, você deixar de lado aquilo tudo que você construiu, toda a sua carreira, a referência que eu estava começando a me tornar, foi muito complicado, foi complexo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu posso falar com toda a propriedade, foi eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi uma pausa muito importante. Então eu pauso aí de 2022 até aproximadamente início de 2024, de não ter aquele trabalho que eu tinha, porque eu era uma workaholic. Eu trabalhava muito, muito mesmo, sabe? Então assim, eu fui recomeçando devagar. E houve pessoas muito importantes nesse processo, primeiro a Deus, que a gente tem que sempre falar, tudo que eu faço eu consagro a Deus e peço sempre a Ele para me instruir, para me ajudar. Mas as pessoas me ajudaram. Uma coisa que eu acho que a gente precisa falar muito muitas pessoas que sofrem de problema de saúde mental, de uma depressão, que precisam parar ali naquele momento, algumas se entregam, sabe, Jaque? Ai, não, Deus vai me ajudar, mas elas não fazem a ação. Então eu até brinco que eu falo que oração é orar mais a ação. Então você tem que pedir a Deus e fazer a sua parte. Nesse processo eu fui muito agraciada, muito abençoada com pessoas que me auxiliaram muito. Minha família, eu digo, meu marido, meus pais, amigos verdadeiros e até mesmo os meus pacientes, entendem? Que acreditaram no meu trabalho, que viram que eu estava voltando. Então isso foi uma virada de chave muito grande, foi muito importante, e aí eu volto. Por que essa pausa foi necessária? Foi necessária para eu me conhecer, compreender, impor limites na minha vida, é até aqui que eu vou, é até aqui que eu vá. Tem umas coisas muito importantes, assim, algumas frases que eu penso, Primeira coisa, a gente tem que ter prudência na vida. Então, prudência, isso, é isso? Não. Outra coisa, quando a gente estiver diante, algo que eu aprendi em um livro, que eu gosto muito de ler, e é o seguinte, você tá ali enfrentando um desafio, tá cara a cara. E você não controla suas emoções, apesar da gente tentar controlar, muitas vezes a gente não consegue. Mas muitas coisas tiram a gente ali do nosso rumo. E o que a gente tem que pensar? Se aquilo que aconteceu que vem externo, não que vem de você. Eu consigo controlar? Não, eu não consigo. Eu vou morrer se eu não fizer aquilo? Não vou. Então, essa questão da pausa foi importante, porque eu impus esse limite e pensei, não,
peraí, eu não vou, se eu não fizer isso, não vou morrer por causa disso. As coisas vão acontecer naturalmente. Isso não depende apenas de mim. Eu parei de tentar controlar, Jaqueline, tudo. E entender que cada um tem o seu controle. Eu só controlo o que vem de mim. Já que assim, o corpo dá sinais e a gente precisa saber dizer não. Exatamente. O não é muito importante. Meu pai sempre falava, sempre falou comigo, é mais fácil falar o não do que o sim. Porque o sim, você não volta atrás. O não, você consegue voltar. Então, a gente tem que saber impor limites, falar não. E o que dá pra fazer? Dá pra fazer. É certo? É certo. Não dá? Não dá. E a gente tem que pensar dessa forma. E isso foi, assim, uma virada de chave importantíssima na minha vida. Me ajudou muito na maturidade, na inteligência emocional. A gente precisa trabalhar isso o tempo inteiro. E eu digo mulheres, tá? Porque a mulher tem uma carga muito mais pesada do que o do homem, né, Jaqueline? Sim. A gente sabe disso, então a gente precisa se cuidar. Então, quando eu venho falar sobre esse tema, não é para vitimizar, pelo contrário, é para motivar, fortalecer quem estiver passando nessa situação. Porque a gente tem que enfrentar os desafios. Já que assim, a saúde mental também fortalece. Com certeza. Neliana, e você me contou que você se afastou de muitos projetos, de muitas coisas que você trabalhou atualmente aí. Trabalhou com muito afinco para você conquistar. Qual que foi a parte mais difícil de ter que largar isso? A parte mais difícil, né, o que foi mais difícil foi largar a docência. Porque eu acredito que só a educação transforma. Então, assim, naquele momento que eu precisei, não tinha como eu continuar na docência, foi muito difícil. Consultório é muito difícil, mas a gente vai reconstruindo. Agora, a docência é algo que, para quem trabalha com ela, não é só chegar na sala de aula, discursar sobre aquele tema, sobre aquela unidade, é uma terapia. Para mim, era uma terapia. Então, parar aquilo, tudo que eu construí, tudo que lá no passado eu sempre sonhei, meu Deus, em Araçatuba, meu sonho é ser professora, é trabalhar na docência, e naquele momento eu tinha que parar, era necessário, foi necessário, então foi muito difícil, foi a pior parte. Já que assim, mesmo na dificuldade, é importante continuar? A gente tem que pensar, já que é assim, aquilo não é a sua vida, é apenas um momento da sua vida. Liliana, a gente sabe que quando a gente tem que largar coisas que talvez a gente considere importante, a gente talvez considere que a gente está perdendo alguma coisa. Mas, na verdade, nem sempre. Como que você conseguiu ressignificar isso e olhar tudo o que aconteceu nessa época que você teve depressão? Como que você conseguiu enxergar isso, não como perdas, mas você conseguiu ter uma virada de chave e fazer diferente? Jaqueline, então, a gente no início ali, né, como eu disse pra você, no início de 2024, foi quando eu comecei a virar. Na verdade, em 2023, no meio de 2023, precisamente no dia 17 de julho de 2023, eu tive uma situação, e daquela situação ali, que eu precisei de uma ajuda, eu falei assim, maior, eu falei, agora eu vou sair dessa. Porque eu já estava passando há um ano aquilo tudo. Então eu comecei, o processo de levantar, vamos dizer, do voo da Fênix, começou em julho de 2023. E foi. Quando começou 2024, o que me ajudou muito? Eu comecei a gravar alguns vídeos, a falar um pouco mais da estomatologia. Hoje eu tenho um canal da estomatologia que é bem divulgado. E eu comecei a participar, investir na comunicação, ali na câmera e participando de programas. Isso começou, eu tive essa virada de chave de entender que, opa, não, eu tô conseguindo me reerguer. E fui mudando, modificando, melhorando, me capacitando, porque se você conhecesse, você me conhece, né, Jaqueline, mas se você me conhecesse falando lá em 2017, você não vai acreditar que é a Neliana de 2026. Então, a melhora da oratória. Então, essa foi a grande virada de chave. O que pra mim mudou foi a comunicação. A minha oratória, a minha comunicação, o modo de eu passar as informações, de eu comunicar com as pessoas, isso me ajudou muito, muito a me reerguer, né, e a continuar seguindo esse caminho que eu gosto tanto. Já que assim, às vezes os obstáculos se transformam em escadas? Sim, vamos falar, eu gosto muito de uma frase do Einstein, é na adversidade ou na dificuldade, dependendo da tradução, que a gente encontra a oportunidade. Neliana, e o que é esse obstáculo de ter vivido uma depressão, essas situações que eu acho que você pode contar um pouco, o que ela te ensinou na sua essência de transformação? Primeiro, esse processo aí me aproximou mais de Deus. Eu vou estar sempre falando de Deus porque é o que eu carrego sempre pra mim. Então, fortaleceu a minha fé. Definir prioridades. Que prioridades? Eu vou atender a qualquer momento as pessoas no telefone, né? Alunos, pacientes, meia-noite, de uma forma assim, não é um paciente que eu tô acompanhando, pessoas que começam a tirar um pouco da paz da gente. Então, eu comecei a limitar. Opa, não, isso aqui tá no meu alcance. Esse, né, meu paciente, é um paciente, vou dar um exemplo aqui rapidamente, é um paciente que eu operei. Ele me manda uma mensagem às 11 horas da noite. Eu vou atender ele até 3 horas da manhã com o maior prazer. Mas a gente tem que impor limites na vida da gente, senão a gente não consegue lidar, né, dar a atenção para nossa família. Então, hoje, a minha família vem em primeiro lugar. Então, tudo eu penso na minha família. Trabalho é muito importante. Trabalho, ele dignifica o homem, ele enobrece. Mas a gente precisa ali de saber colocar o momento certo. Então, isso foi muito importante, porque antes, Jaqueline, o meu telefone tocava,
chegava meia-noite, 11h30, e eram coisas assim, não pacientes, outras situações sem necessidade daquilo, e eu não tinha esse filtro. Hoje eu tenho esse filtro, então eu sei colocar limites, sabe, para as pessoas, para elas entenderem que, como elas também devem colocar, todos deveriam colocar, não, olha, esse horário é o horário de eu estar com a minha família, esse horário é o horário que eu estou jantando, esse horário é o horário que eu estou acordando, é o horário que eu estou na academia. Eu comecei a respeitar os horários, eu não respeitava. Se eu trabalhasse, por exemplo, de meio-dia até as 8 da noite, era minha carga horária. Eu não estava só trabalhando de meio-dia a 8, eu começava de manhã, ia até meia-noite, 1 hora. Então eu comecei a respeitar os horários, pro meu bem. Isso foi fantástico, foi muito, muito importante para mim. Já que assim, pôr limites é um remédio aliado para a saúde mental? Sim, é importantíssimo. Falar não, impor limites é necessário. Não só para você, para as pessoas também, para uma questão de educação. Liliana, e olhando para trás, mesmo nesse período difícil, existe algo pontual que você agradece de ter vivido a dificuldade que te fez realmente se transformar e mudar e crescer? Jaqueline, eu falo que ninguém quer passar por uma situação, né, desagradável, saúde mental, uma depressão. Mas isso que eu passei foi assim, na hora a gente fica triste, fala, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Como eu não consegui impor limites? Hoje, eu falo que essa lição foi uma bênção na minha vida, porque me ensinou tudo isso que eu tô falando, a me respeitar, a impor limites, a respeitar as pessoas mais ainda, a fortalecer a minha fé. Então, tudo isso que eu passei, a minha maturidade, o desenvolvimento da maturidade, tudo isso que eu passei, eu agradeço a Deus, de verdade. Eu não falo aqui por a gente estar no programa, porque se ele não tivesse acontecido, eu não estaria hoje aqui. Então, foi muito importante na construção, na minha construção como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, eu agradeço. Por mais difícil que tenha sido, foi muito, muito, muito importante mesmo. Foi essencial para o meu crescimento. Já que assim, sempre há luz após a sombra. Com certeza, sempre vai ter um arco-íris depois da tempestade. Vamos para o nosso manual de sobrevivência, bate-bola. Neliana, eu queria que você desse 3 dicas para as mulheres conseguirem identificar que elas podem estar sofrendo por um problema de saúde mental e que talvez elas não estejam reconhecendo. Como que elas fazem para reconhecer isso? 3 dicas. Primeiro, claro que isso vai variar muito da idade da mulher, mas a falta de paciência. Aquilo de você não ter paciência com coisas pequenas. Isso a gente precisa ter uma percepção, tá? Falta de tolerância ali, opa, pode estar acontecendo. Outra, não perceber, foi o que eu falei anteriormente, a impor limites. Então você está respondendo a qualquer hora, você está almoçando, você está jantando, você está mexendo no celular. Isso acaba te sobrecarregando. Deixa eu ver o que mais. Talvez o esquecimento de coisas simples, como eu falei, isso vai variar também da condição de saúde da mulher, da idade dela, mas a gente perceber, opa, estou esquecendo coisas simples, não, eu estou efetuando coisas ali coisas fáceis, habituais que eu realizava todos os dias. Eu acho que é muito importante a gente perceber isso. Falar não é libertador ou desafiador? Você já disse que falar não é importante. Quando falar não para você era desafiador? Era desafiador quando eu não acreditava no meu potencial. Eu acho que isso tem tudo a ver com não chega a ser uma autoestima, porque a gente fala muito de autoestima naquela condição, as pessoas acreditam que é só a questão da beleza externa, né, do seu físico, e não. Mas essa questão de autocobrança, talvez? Sim, uma autocobrança, às vezes insegurança. Então eu tinha uma certa segurança, não sei se eu falo não, mas e se eu falar não, o que pode acontecer? Podem pensar de mim. E uma coisa que eu aprendi, exatamente, o não é necessário, entende? Eu aprendi isso com um grande amigo de Belo Horizonte, e ele fala, até falar não, a gente diz ali o porquê não. Então, tinha momentos que eram desafiadores porque eu tinha medo de falar o não. Hoje eu não tenho mais esse não. Por quê? Eu tenho a minha justificativa, eu acredito no que eu estou falando, entende? Então, isso me tranquiliza dizer não. Força invisível. Neliana, você tem algum ritual, ou alguma rotina, ou algum amuleto que além da fé, de acreditar em Deus, te fortalece, te ajuda, te ampara? Assim, a fé em primeiro lugar, sempre, sempre. Eu tenho uma rotina de toda segunda, toda sexta ao Santíssimo, porque é muito importante. Oro todos os dias, acordo cedo, leio a Bíblia, escuto o Frei Gilson, que eu adoro, eu acho que é muito importante, né? Independentemente da fé. Gosto também muito de um pastor que eu sigo, o devocional dele. Então, a minha fé, eu tento fortalecê-la de todas as formas. Algo que eu acho que me ajuda muito, saindo um pouquinho do campo da fé, é naquele momento que eu tô um pouco angustiada, ansiosa, é fazer um sistema respiratório. Então, eu faço 3 vezes. Eu encho o pulmão até metade, depois mais metade, e eu vou soltando. Isso me ajuda muito a oxigenar o cérebro, me acalmar, entende? Então, é um ritual que eu costumo utilizar assim, tá? Corpo, casa ou caos? O que é difícil de organizar para você? Cuidar do corpo, da saúde física, cuidar da casa ou do seu caos do dia a dia?
Olha, Jaqueline, eu tento organizar tudo de uma certa maneira, mas eu acredito que essa pergunta acaba ficando até um pouco difícil de responder na totalidade, porque o que acontece? Às vezes o caos você vai precisar ali estar mais desorganizado, às vezes a casa vai estar ou até mesmo o corpo. Por exemplo, tem semanas, já tive uma semana que eu não consegui ir à academia, e exercício físico, gente, é fundamental, até mesmo para quem está principalmente para quem está no processo de depressão. Jaqueline tem a propriedade aqui para dizer isso, como é importante. Então, assim, vai depender do momento, entende? Às vezes eu acho que, vou te falar que a questão do corpo tem ficado um pouquinho mais difícil, tá? Nesse momento aí, de organização de tudo. 3 verdades e uma mentira! Vamos descobrir comigo aqui, Ana Liliana? Vamos ver. Sou formada em inglês. Acho que pode ser verdade. Não gosto de falar em público. Agora eu acho que pode ser que você goste de falar em público, tem que pensar. Sou praticante de yoga. Não, acho que não. E eu sou a roteirista dos meus vídeos, das minhas publicações. Verdade. As 3 primeiras eu fico na dúvida, mas a última é verdade, porque mulher, assim, que é muito proativa, eu faço meus roteiros também, então acho que é verdade. E formada em inglês, acho que sim. A segunda é o quê? Sou praticante de yoga. Acho que sim também, vou na terceira, que é mentira. E aí? A terceira é a que eu não gosto de falar em público? Não gosto de falar em público. Você acha que essa é mentira? Acho que essa é mentira. Ela acertou. Tô ficando boa! Exatamente. Na verdade, eu adoro falar em público. Eu tenho mais dificuldade na câmera. Você acredita? Eu amo falar em público. Quem gosta de ensinar, gosta de falar em público. Exatamente. Então você achou que eu não fazia yoga, né? Mas eu sou praticante desde 2020. Desde 2020. Adorei. Eu pratico yoga. Muito bom, adorei. E já que assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma frase final para as pessoas que estão vivendo aí uma pausa que não escolheu ou que estão à beira de ter essa pausa, mas que ainda não entenderam o propósito disso. Já que é assim... Bom, antes de deixar a frase final, eu queria contar um pouquinho da minha vida que eu acho que é importante, por tudo que eu passei. Eu vivi momentos na minha vida muito difíceis, né, nesse período que eu contei. De momentos que eu não conseguia levantar da cama. E hoje eu estou aqui, hoje eu estou no meu consultório, graças a Deus, me tornei referência na minha área, voltei a dar aula, voltei para a instituição que eu amo, que eu adoro fazer parte, onde eu acredito. Então, a pausa é necessária para a gente se reconectar, para a gente criar maturidade para o nosso desenvolvimento. E uma frase que eu sempre gosto de utilizar, que é uma frase do Ronald Reagan, que eu sou fã, né? Foi o presidente dos Estados Unidos, que é: o futuro pertence aos corajosos, não aos fracos de coração. Então, a gente não pode ser fraco, a gente tem que ser forte, buscar ajuda, porque eu tenho certeza que se você hoje está nessa situação, você querendo, você vai vencer. Não desista, se anime e siga em frente, porque o mundo é lindo e tem muita coisa esperando por você. É isso, adorei! Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo momento, foi muito importante. Eu quero te dar um presente da nossa parceira. Muito obrigada. Da Vatim, obrigada. Deixar os seus dias mais perfumados. Com certeza. Um presente da Fizimed. Muito obrigada. Eu quero te convidar para conhecer a nossa musculação terapêutica, a nossa Shape Space, que ajuda na massa magra, na saúde física. Tá? Seja bem-vinda aqui. Muito presente obrigada. da Fizimed para você. Espero que vocês tenham gostado. É sobre isso. Pausa, às vezes, é importante para reconstruir e recomeçar. Até o próximo episódio.